Olá pessoal, um ótimo dia, tarde, noite aos que nos ouvem no Brasil e no mundo. E eu acho que o pão nosso de hoje, ele é aquele tipo de mensagem que nenhum pastor quer pregar. Porque existem mensagens que elas confrontam demais o estilo de vida errado. E quando nós vamos pregar esse tipo de mensagem, a gente sabe que nós podemos criar, às vezes, emoções bem contrárias em quem está nos ouvindo. Mas espero que quem está me ouvindo acredite que o que a gente faz aqui, a gente faz por amor e não querendo chatear ninguém. Apesar de que a verdade às vezes chateia mesmo, principalmente dependendo do nosso estado. Eu quero ler Tiago capítulo 4, acompanhe comigo, Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? É uma pergunta, no mesmo versículo ele responde. Porventura não vem disto? Dos prazeres que guerreiam nos vossos membros, na vossa carne? Cobiçais e nada tem. Matais, invejais e não podeis alcançar. Combateis, fazeis guerras e nada possui porque não pedem. Versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar em vossos prazeres. Infiéis, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é à toa que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Todavia, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele fala no 7. Se sujeitem a Deus, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago fala de uma maneira muito forte, gente, muito direta. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que essa carta, ela não é escrita para incrédulos. Isso aqui não é uma carta evangelística, escrita para pessoas que não conhecem a Deus. Essa carta que Tiago escreve é para a igreja. E ele já começa, o capítulo 4 define bem claro um problema aqui. De onde vêm os problemas entre vocês? De onde vêm as contendas? Onde é que nascem as brigas? Onde é que nasce confusão? Onde é que é? Prazeres carnais, deleites carnais que guerreiam na vossa carne. Então eu já vou deixar uma coisa bem definida aqui para você que me ouve. Se você está em contenda com alguém, você não anda no espírito, você anda na carne. Eu já deixo isso bem claro para você. Sabe por quê? Porque a pessoa que anda no espírito, ela não vai entrar em contenda com ninguém. Ainda que ela precise falar a verdade, ela fala educadamente, tranquilamente, porque o Espírito é manso. As coisas de Deus, o Espírito Santo e o caminhar com Deus, leva a gente a ser manso. Eu quero me vingar, quero descontar, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Meu querido, de onde vem isso? Carne. Não vem do Espírito. Porque o nosso Jesus não precisou entrar em contenda com ninguém. Ele andava no Espírito. E no Espírito, o próprio Deus é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Ele mostra o que é e o que não é. Cobiça, ele vai falando de inveja. Ele vai falando de guerras, disputas. Porque falta humildade para se humilhar diante de Deus e pedir. É isso que Tiago vai falando aqui entre o versículo 2 e o 3. E ele continua no assunto da carnalidade, dizendo que tem gente que pede e não recebe nada. Porque está pedindo para se exibir, está pedindo para mostrar uma superioridade. Ele está falando aqui de interesses carnais, infidelidade no versículo 4. Isso aqui é infidelidade, falta de comunhão com o Espírito Santo,
carnalidade, idolatria ao dinheiro, idolatria ao status, idolatria à minha imagem, minha reputação, porque as pessoas têm que pensar que eu sou uma pessoa de sucesso. As pessoas veem eu assim, nossa, é uma pessoa de sucesso. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Se sucesso fosse o que a gente mostra, a galera do Fernandinho Beiramar, na época que ele estava solto, eram os caras de mais sucesso que tinha. Eu vou falar a verdade para você, tem muita gente mostrando um sucesso tremendo, e não tem nada ali. Porque sucesso é a gente partir dessa vida e não encontrar o Satanás do outro lado para abraçar a gente e levar para o inferno. Sabe, sucesso aqui, para depois, como diz o ditado, a porca torcer o rabo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Lucas 12 fala ali, Jesus no versículo 16, conta de uma parábola, ele fala de um homem rico, que tinha muito dinheiro, não sabia onde guardar. Eu vou construir galpões maiores para guardar os meus lucros, e pipipi, popopó, e o Senhor faz uma pergunta para ele: louco, se você bater as botas agora, se te pedir a tua alma agora, para onde que você vai, hein? Essa é a pergunta que algumas pessoas de sucesso têm que fazer para elas mesmas. Sabe, gente, não adianta essa vida carnal, essa vida fora da presença de Deus, sem princípios, sem temor. E aqui ele vai falando da soberba, ele deixa bem claro que o Espírito Santo ele quer cuidar da gente, ele nos ama, ele tem ciúme, ele quer zelar por nós. E ele fala no versículo 6 que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. O que muita gente está enfrentando aí não é demônio simplesmente. Tem um demônio na minha vida, não é possível, eu não consigo dormir, eu fico ouvindo vozes, vendo vulto, eu estou querendo me matar, eu não sei o que está acontecendo. Querido, querida, você pode até querer botar a culpa no diabo, mas o problema é o seguinte, é a sua soberba. É você que é uma pessoa orgulhosa, que não se sujeita a Deus, que não para buscar o Senhor, para se humilhar, para deixar Ele alinhar o teu coração. Porque a hora que você fizer isso, não tem demônio nesse mundo que vai te segurar. Não tem. Eu vou terminar aqui, versículo 7. Se sujeite a Deus e você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Entendeu? É isso, é simples. A gente tem que chegar junto do Senhor, se humilhar. Eu não preciso ir na igreja para fazer isso. Claro, né? Porque se você for na igreja, né, você vai ter que se humilhar na frente de pessoas. Você vai ter que mostrar para as pessoas que você está buscando a Deus e pessoas vão ver você orando, né? Então é mais fácil eu ficar na minha casa mesmo. Porque aí eu fico na minha casa, ninguém sabe, né? E ninguém vê. É claro, o próprio orgulho já impede a gente de ir na igreja mesmo. Porque a gente fala que está lendo a Bíblia em casa, está orando em casa, não, porque eu sirvo a Deus em casa. Aí começa com essas frases, Deus está em todos os lugares, né? Deus está em todos os lugares, mas o nosso coração não está em Deus. Nosso coração, se tiver em Deus, nós não temos problema nenhum de congregar. Se o nosso coração estiver humilde, não tem problema nenhum de ajoelhar na frente do altar lá com todo mundo vendo e deixar Deus tocar na nossa vida. Não tem problema nenhum. Não tem problema. O problema é o orgulho. É a soberba que vem com esse monte de argumento. Eu não preciso, Deus me ouve, ó céus, ó vida, né? Tudo bem. Mas encara a verdade aí, para de pular para um lado e para o outro, encara o seu orgulho, quebra, se humilha diante de Deus e você vai ver a diferença na sua vida, tá bom? Não é eu que estou te garantindo, não, é a palavra de Deus. Ela muda a sua vida se você agir de acordo com a palavra. Tá bom? Continue me amando, viu? Os que estão ouvindo aí, não gostei muito desse pão nosso, continue me amando. O Espírito Santo te ama e às vezes a gente não gosta mesmo de ouvir o que ele está falando, mas a gente não tem que ouvir o que a gente quer, nós temos que ouvir o que a gente precisa ouvir. Né? Os melhores amigos que nós temos de verdade na vida é aqueles que confrontam a gente, né? Por isso que tem pessoas se dando mal. Vive rodeado aí de amigo da onça. Amigo que só fala o que ela gosta de ouvir.
Então a gente tem que ter os verdadeiros amigos, aqueles que nos confrontam e que mostram a verdade nua e crua para a gente andar no caminho correto. Que Deus te abençoe. Um abraço a cada um e até o próximo Pão Nosso.